Bem-vindos, amigos, a mais este programa discutindo a questão dos aplicativos ilegais de chamar táxis. Sim, a briga continua. Conosco no estúdio o presidente do Sindicato dos Taxistas aqui de Florianópolis, o Irandir de Oliveira. Bem-vindo, Iran. Bom dia, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa madrugada. Whatever. Né? Estamos em todas as... É um prazer estar aqui novamente. E a discussão continua, né, Iran? Infelizmente. E vai sobrar para a mídia, né? Vai sobrar para a mídia convencional, você já vai saber por quê. E conosco também, de camisa vermelha, é o nosso amigo Jefferson Braga. Bem-vindo, Braga, tranquilo? Tudo bem, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui às 14h30 e reprisa às 22 horas e fica no computador rodando na madrugada e também acredito que vai estar disponível no site dos taxistas. Né? Com certeza. Sinditaxi, com I, né? sinditaxi.org.br. Pois bem, Ira, a gente viu nessa semana a movimentação do taxistas aqui de Florianópolis, de São José, de Joinville, de outros municípios, outras categorias de trabalhadores de transporte de pessoas, uma manifestação aqui na capital. E aí foram para a imprensa para denunciar esses aplicativos ilegais que não cumprem a lei, que não cumprem o Código Brasileiro de Trânsito. O que diz o Código Brasileiro de Trânsito que está sendo descumprido? Então, a nossa reivindicação maior é que artigo 231, artigo 107 e 135, eles são muito claros a respeito da placa do veículo. Placa vermelha de aluguel, ele é autorizado a transportar pessoas. Desde ônibus, caminhões para efetuar transporte de carga, qualquer atividade remunerada, até um carro funerário tem que ser placa vermelha. Placa vermelha. Pessoas e cargas. Isso aí. O carro de placa cinza, ele serve, na realidade, para a sua família se locomover, para você ir ao supermercado, para locomoção própria. No momento que esse veículo ele exerce atividade remunerada, ele necessita obrigatoriamente da placa vermelha. Certo. E é isso que nós estamos tentando cobrar do poder público. Aliás, já tem a placa vermelha, a placa cinza, tem outros tipos de placa ainda. A placa preta é para colecionador de veículos, a chapa branca, que são carros oficiais do governo. E diplomáticos também é preto, não? Eu acho que sim também. Só tem essas 5 categorias, acredito. Tem a verde também, que é para tipo de Deficiente. veículo, não veículo experimental, para oficinas e concessionárias quando estão testando os veículos. Mas é lei, está no Código Brasileiro de Trânsito, placa cinza é carro de passeio e para transportar cargas e pessoas tem que ser placa vermelha. Então, enquanto não muda-se a lei, cumpra-se a lei. É o que nós pedimos, só isso. Que é o teor do ofício encaminhado aos deputados. Governador, secretário de Segurança Pública, presidente da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa. Estamos na luta pela legalidade. Nós não somos contra nada, contra ninguém, nós só queremos a legalidade, que se respeitem as leis do país. E isso é que foi entregue nesta última terça-feira a todos eles. Pois é, e foram lá na Assembleia Legislativa, você foi entrevistado pela TVAL, a TV da Assembleia Legislativa, co-irmã, inclusive, nasceu da mesma lei aqui, que criou a TV comunitária, né? E a TVAL, na hora de falar no tal do CTB, simplesmente cortou. Não sabemos qual o motivo que aconteceu, mas... foi intencional? Se foi intencional ou não, de repente, por falta de informações melhores sobre a manifestação, pode ter cortado, mas infelizmente daí não transmite ao telespectador o real motivo da nossa manifestação. Nós não somos contra nada, como eu já falei anteriormente, nós só queremos respeito às leis. E aí não passou o conteúdo maior da nossa reivindicação, que era o Código de Trânsito Brasileiro. Ficou à deriva, como se os taxistas estivessem contra tal empresa, contra... Foi a chamada da matéria, Pois né? Foi a chamada, os taxistas protestam contra... Isso. A gente vai ver. Fernando, põe a matéria agora para a gente dar uma avaliada nisso. Taxistas de vários municípios acompanharam a sessão para reivindicar a atenção do poder público. Os deputados receberam um documento também entregue ao governo do estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar, pedindo providências contra o que eles consideram concorrência desleal, que estaria sendo praticada pelos aplicativos de celular que prestam serviço similar. Estamos à mercê de um transporte que hoje em dia é considerado clandestino e que está afetando muito o nosso setor.
inclusive a segurança dos passageiros. Muitos taxistas estão deixando a profissão porque não está mais valendo a pena, táxis devolvendo a permissão e, na realidade, quem perde com isso, além do taxista, é a sociedade. Vários parlamentares se mostraram solidários à reivindicação. Nós não somos contra os aplicativos. Agora, nós defendemos que os aplicativos, para atuar, devam ser regularizados nos municípios. É preciso pagar os impostos, porque eles recolher as taxas, porque os aplicativos são instrumentos que promovem o transporte público municipal e, portanto, eles precisam recolher os impostos. Caso contrário, nós teremos uma concorrência desleal. A Comissão de Transporte não pode se omitir de uma discussão, colocar todos os lados para fazer uma discussão produtiva e que a gente ache um denominador comum. Não podemos pecar pela omissão. E isso não vai acontecer, já que a Comissão de Transporte está sempre à disposição para a discussão de diversos assuntos. Tá, então, a matéria veiculada pela TVAL, entrevistando o Irandi de Oliveira, presidente do Sindicato dos Taxistas, e na hora que ele falava o motivo da manifestação, que é a exigência do cumprimento do que está escrito na lei, no Código Brasileiro de Trânsito, na hora que ele cita o Código Brasileiro de Trânsito e os 3 parágrafos específicos que estão sendo violados, cortaram a matéria. Não dá para saber se foi intencional, mas e a RIC Record, que veio falar e também não falou? Será que foi intencional também? Olha... Eu estou querendo botar todo mundo na fogueira aqui, mas o moço é diplomático. Não tem como julgar, sabe? Porque o que nós queremos é mostrar a realidade para a população. Não queremos que a população fique contra nós, pensando que os taxistas são obsoletos, vivem brigando nessa tecla, que eles são os únicos. Não, nós só queremos mostrar a realidade para a população. Então nós precisamos, de alguma maneira, comunicar a todos o que realmente acontece, sabe? Não só a versão de que o taxista é contra a modernidade, que o taxista é contra a concorrência. Não somos contra nada disso, nós só queremos o cumprimento das leis. Tem um argumento que fala que o táxi é muito caro em relação a outros aplicativos. É procedente isso, Braga? Na verdade, não é o táxi que é caro. Os aplicativos é que tem um preço irreal. Irreal? Irreal, ele está fora da realidade. Esse valor que eles cobram, ele acaba não retornando o dinheiro necessário para a manutenção dos veículos e a própria subsistência dos motoristas. Daqui 5 anos o cara que está no aplicativo... Não, muito menos tempo. Em menos tempo vai destruir o carro e não vai conseguir. A partir de 6 meses, mais ou menos, dependendo da quilometragem que ele trabalhar durante esse tempo, ele não vai ter acumulado dinheiro suficiente para trocar os pneus do carro, para fazer a manutenção do motor, e assim vai, né? Por experiências com conhecidos, pelo que nós vemos, é uma média de vida de 2 meses das pessoas que optam por essa parceria, como são chamados. Dura 2 meses e aí já vem que não vale a pena. Na realidade, a empresa pratica um dumping, que é um valor abaixo do custo, sabe? Não tem como cobrar o que eles cobram. Só que a empresa, ela ganha o lucro dela e não quer nem saber o que acontece posteriormente com quem está no dia a dia nas ruas, né? Que sabe o custo do combustível, o custo de um pneu, o custo da manutenção de um carro aqui no Brasil. Infelizmente o consumidor ele procura sempre o preço menor, né? Ele quer gastar menos. Mas seria mais ou menos o conhecimento que as pessoas têm, por exemplo, de produtos manufaturados lá na Ásia, com mão de obra de crianças ou de pessoas subescravizadas, que vêm para cá em valores baixíssimos. A pessoa compra, mas ela tem que estar sabendo que está comprando um produto que foi manufaturado por uma pessoa que estava em regime de escravidão, certo? Então, por isso aquele preço baixo, comparado aos outros, né? Então, o serviço do transporte clandestino ele funciona da mesma forma. A empresa está praticamente escravizando aquele motorista, né? Fazendo ele canibalizar o próprio patrimônio, que é o veículo dele, né? E ele só vai perceber isso depois de algum tempo, porque a propaganda deles ela é muito forte, né? Você pode ver, tem outdoor. É muito chata, na verdade. Você está no celular, pula aquela propaganda daquele aplicativo na sua frente. E outdoors também, né? Sim, é uma mídia muito forte que eles têm, né? E todo mundo sorridente, bonitinho, parece que não tem... Você pode ver nas mídias sociais, sempre aparece aquelas imagens, né? Ganhe R$3.000 por mês, ganhe R$4.000 por mês. Isso é ilusório, né? Quando a propaganda é demais, desconfia. Eu comentava com o pessoal, não sei se você lembra, antes ainda da internet, nos jornais, sempre apareciam aqueles classificados, aqueles anúncios, trabalho em casa, ganhe tanto, o cara estava desempregado, muita gente ia lá, pagava o negócio para saber o que era e era um engodo, né? Porque era para chamar mais gente para entrar naquilo, era chamada pirâmide, né? As pirâmides. Quem quiser saber um pouco da realidade da empresa pode consultar o site Reclame Aqui.
que lá vai falar muita coisa, o que acontece no dia a dia. Reclame Aqui. Isso aí. É um site que tem bastante coisa sobre esses aplicativos clandestinos. Ela costuma ficar em quarto ou quinto lugar no Brasil. Ela é mais reclamada do que bancos, do que qualquer instituição que costuma não respeitar o consumidor. Só não deve ganhar das telefônicas, né? Ganha de algumas. Algumas ganham das telefônicas Sei, também. sei. Então, por isso que nós queremos, nesse momento, um mínimo de regulamentação para equiparar pelo menos com os custos do táxi, para que a gente possa ter um fôlego e demonstrar para a própria população que com o tempo esse sistema deles não vai sustentar. Ele não sustenta. Então, se a gente conseguir manter um pouco mais de tempo o táxi, a gente tem condições de mostrar para a população que a gente tem um serviço mais seguro, a gente tem um melhor atendimento e eles não vão poder sustentar no mercado. Né? Seria a famosa concorrência leal, né? Que a gente não vive hoje. É o tal do dumping que o Irã estava Desleal e predatória, na realidade. Né? predatória, né? Canibal do próprio patrimônio. Isso. Então, a terminologia aqui está, enfim. Não fui eu que inventei esse termo, tá? Foi um professor da área de transportes da Universidade Federal, que teve um seminário lá com a participação, inclusive, de uma pessoa da Uber, falando sobre o sistema deles, e esse professor falou sobre isso. Está canibalizando, né? Ele usou o termo, né? Canibalizar o próprio patrimônio. E canibalizando a sociedade brasileira também, porque aparentemente é mais barato, mas 1/3 do que você paga no próprio cartão de crédito já vai para a matriz no exterior, né? Não paga impostos, não... enfim. E isso tudo está mais ou menos denunciado, implícito nesses 3 artigos do Código Brasileiro de Trânsito que são infringidos e que a mídia convencional aqui não tem dado visibilidade na hora que vocês estão falando. Né? É que tem várias leis que são desrespeitadas, desde leis não é só federais, Código... Constituição Federal, a própria Lei 085 do município. Isso aqui é só... A 085 ela diz que qualquer carro para exercer atividade remunerada em Florianópolis de transporte de passageiros tem que ter autorização, selo de vistoria e licença de tráfego da prefeitura. Só que, infelizmente, existe uma liminar de um juiz que já virou sentença judiciária, legislando, não permitindo a prefeitura de cumprir a lei. Então, por isso que nós estamos, já que a prefeitura está impedida de cumprir a lei por causa dessa sentença, nós fomos para o CTB. E se caso não se cumpra o CTB, nós temos a Constituição Federal, nós temos vários argumentos para ele. Um deles nós vamos ter que ser ouvidos, sabe? Não é possível que ninguém dê atenção para isso. Teve um juiz que disse que a prefeitura não precisa e não deve fiscalizar, né? É isso mesmo. O juiz diz dando uma lei para descumprir a lei. Sabe, a gente está vivendo um momento nesse país que as leis elas estão sendo distorcidas conforme a conveniência, né? Então, infelizmente, esse juiz ele deu uma liminar e nela ele se baseia puramente no artigo da Constituição que fala sobre a livre iniciativa, né? Apesar que o próprio artigo ele fala, as áreas profissionais e econômicas que não estão regulamentadas, né? Que já tem regulamentados, no caso um médico, um advogado, esse não pode atuar se ele não tiver o registro e a fiscalização. Regular, né? A mesma situação do trânsito, do transporte, né? O transporte ele está previsto inclusive na Constituição, em que é prerrogativa dos municípios legislar, porque é uma questão de interesse local, né? Transporte coletivo e privado individual é prerrogativa do município. Tanto é que existe a Lei 085 aqui no município de Florianópolis e o juiz ele disse que o município não pode aplicar a lei. Não pode aplicar a lei. Como é o nome do juiz? Dá para dar o nome do juiz sem correr risco de... Na verdade ele não faz mais parte da vara, né? Ele era um antigo juiz titular da vara da Fazenda, hoje ele já subiu para o tribunal, né? Se tornou desembargador. Tribunal de Contas do Estado? Não, Tribunal de Justiça, né? De qualquer forma, eles são perigosos em qualquer lugar, né? Mas, enfim... E um detalhe, que no CTB essa liminar não se aplica. A polícia militar... sim. Era o que eu gostaria de falar agora, de que a prefeitura está liberada para não fiscalizar, mas a polícia pode fiscalizar. Pode não, deve, né? Deve fiscalizar. Porque olha aqui, ó. Artigo 23 do Planalto. Compete às polícias militares do Estado e Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado com agente do órgão ou entidade executivos do trânsito ou executivos rodoviários concomitantemente com os demais agentes credenciados. Então, essa liminar não impede a polícia militar de efetuar a fiscalização.
E o que tem que ser fiscalizado? Que é os tais dos artigos 231 que o Irã comentou, o artigo 107 e o artigo 135. Só o 231 já dá fim na questão. Diz o artigo 231 do Código Brasileiro de Trânsito. Transitar com veículo, efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, infração, média, penalidade, multa e medida administrativa, retenção do veículo. Ou seja, se não está licenciado, vai preso. E a hora que vocês iam falar isso, a televisão não sabemos o motivo, né? Não tem como julgar, né? Não quero dizer que a TVA esteja... Mas a RIC também não botou isso no ar. A RIC Record, emissora aberta de televisão, não deu o teor do ofício de vocês. Né? E a RBS, então, não deu nem as caras. Foi isso? Não. O silêncio fala mais do que 1000 palavras, né? Mas, enfim, o que está acontecendo é que tem aplicativos clandestinos que aparentemente saem mais baratos para você, consumidor, que promovem um serviço predatório, canibal do patrimônio de quem está trabalhando com esses aplicativos. Eles fazem uma evasão de divisas. A longo prazo, a própria pessoa, o cidadão que utiliza esse serviço, ele é prejudicado, porque o dinheiro que deveria ficar na nossa comunidade, impostos para a nossa prefeitura, o dinheiro para o taxista de Florianópolis gastar no município, porque nós vemos numa ilha que não existe muitas alternativas, não tem fábrica, não tem nada. É muito limitado a nossa condição financeira. Então, é recurso que deixa de ir para a educação, para a segurança, para a saúde, a longo prazo, a própria pessoa que executa esse tipo de transporte é prejudicada. Muito bem. E vocês, os trabalhadores de transporte de pessoas e cargas, estão aqui agora batendo na CTB, mas você citava que tem ainda uma outra instância, que é a própria Constituição Federal. Mas é que aí já teria que ser algo com a Confederação de Transporte, é outro nível, né? Nós estamos tentando fazer a nossa parte municipal e estadual. Mas tem um movimento nacional também, né, Irã, em defesa dos trabalhadores. Estamos na luta. Estão na luta. Muito bom. E já falamos da imprensa, né, que a TVA simplesmente cortou na hora que falam do Código Brasileiro de Trânsito. Uma lá não noticiou e a outra nem apareceu para noticiar, né? Mas onde é que a gente pode buscar informações para clarificar isso? Na página do Sinditaxi está lá tudo colocado, essas leis todas? Sim. Estão todo o material. Sinditaxi.org.br. Isso. E qual vai ser a próxima manifestação que vai haver dos trabalhadores? Já tem alguma prevista? Além dessa última da terça? O nosso intuito é nunca fazer uma manifestação, somente em casos extremos. Porque isso aí prejudica o nosso dia a dia, os taxistas deixam de trabalhar nesse dia, é um esforço físico imenso, a população, infelizmente nós prejudicamos o trânsito numa passeata, se bem que essa última nós não trancamos via nenhuma, foi tudo uma fila única, foi menos impacto possível, sabe? Nós não gostamos de fazer manifestação, mas infelizmente o setor de táxi, ele está convalescendo, está falecendo por causa desses aplicativos clandestinos. Temos mais de, acho que 50 a 100 táxis que não estão rodando por não estar cobrindo o custo mínimo de funcionamento. Tem motorista, taxista que trabalha há 50 anos que não está conseguindo pagar o aluguel, que não está conseguindo ter as condições de vida que tinha, porque caiu muito o nosso faturamento. Então, nós temos que tomar alguma posição para que nós não podemos morrer calados, né? Procuraram algum vereador para procurar apoio do Legislativo nessa questão? A Câmara Municipal nós temos o apoio total de vários vereadores ali, né? Tanto da base de oposição quanto da própria base de governo. É um pequeno grupo, na verdade, que defende a empresa, no caso, né? Inclusive a gente entrou inclusive com uma representação no Ministério Público contra este vereador que faz uma defesa contundente da empresa mesmo. Dá para citar o nome do vereador? Sim, é Bruno Souza. Bruno Souza. Isso. Ele defende esses aplicativos clandestinos. Isso. E qual é o argumento dele? Ele é um vereador que ele tem um trabalho ideológico, né? Ideológico. Ele é de direita, assumido, liberal, né? Ele, inclusive, tem nas redes sociais, ele faz essa defesa
extrema, aberta, contra leis, contra a criação de leis, contra o Estado. Ele vai além, inclusive, até para desmonte do transporte coletivo e por aí adentro. Transporte coletivo? Sim. Tudo particular? Isso, fechamento de PROCON, ele tem várias ideias assim. Fechar o PROCON é Procuradoria de Defesa do Consumidor? Isso, ele defendeu isso na tribuna, inclusive. O fim? O fim do PROCON. Depois, que inútil, ele disse que é inútil, imagina. Depois, quando tem alguns que defendem o fim de todos os políticos, acham estranho, né? Mas sabe-se lá por que alguém iria sugerir uma coisa dessa, né? Fica implícito aí, não estamos afirmando nada, né? Tem que ter cuidado, né, nesses ovos, né? Porque para a coisa virar é delicado, né? A justiça está armada, né? Mas, por outro lado, também é bom que essas confusões... O debate é saudável, sempre é saudável, né? E vai trazendo à tona a realidade dos fatos, né? A gente nunca viu tão claramente o grau de podridão em que algumas instâncias aí navegam, né? Daqui a pouco a população se junta e em meia hora tá resolvida a fatura, né? Você está acompanhando o Floripa em Foco especial com o presidente do Sinditaxi, Sindicato dos Taxistas aqui de Florianópolis, o Irandi de Oliveira, e também o nosso amigo Jefferson Braga, diretor sindical, falando sobre os aplicativos clandestinos de transporte de passageiros. E o Sinditaxi está lançando por esses dias um aplicativo legal de chamar também táxi pelo celular, né? Tem o DDD 48 aqui da região da Grande Florianópolis, 48 táxi. Isso, 48 táxi. Como é que funciona esse 48 táxi? É o aplicativo que a gente está implantando já há um pouco mais de um mês, né? A primeira etapa que era desenhar o programa nos táxis, né? A instalação dos táxis, o treinamento dos motoristas para a utilização do aplicativo, e agora essa semana já começamos com o aplicativo do passageiro. Vamos começar agora com um plano de publicidade, né, para expor para a população que está disponível o aplicativo. Esse aplicativo, o passageiro ele tem condições de avaliar o serviço, avaliar o motorista, avaliar o veículo, avaliar o atendimento da central de radiotáxi, se foi atendimento telefônico, se o telefonista atendeu corretamente, educadamente. Então, tudo que não tinha antes, agora tem, né? E num segundo momento, inclusive, a gente vai, com uma parceria com a empresa que desenvolveu o sistema, implantar uma cobrança digital também, né? Da mesma forma com os aplicativos clandestinos, aí, no caso, né? Se a pessoa pagar com cartão? Pagar com cartão de crédito direto, ela pode... no caso, cadastrar o seu cartão de crédito e utilizando o táxi, no caso, que já vai sendo debitado automaticamente. E iremos mais além de fazer o que o concorrente faz. Se você tem uma filha, um filho, quiser colocar por mês R$100 para andar de táxi, vai ter um crédito, sistema pré-pago, entrou no táxi, já vai estar tudo cadastrado, fez a corrida, saiu. Qualquer táxi ou tem que ser um táxi específico com os créditos? Qualquer táxi que faça parte do sistema da 48 táxi. Olha, bacana. E está entrando em operação para esses dias, vai ter uma campanha publicitária para todo mundo? Ele já está operando. Já está operando? Já está operando. Só falta a publicidade mesmo. É só entrar lá no Google a Play Store, né? A Play Store. Coloca lá 48 táxi. Táxi com acento, né? Tem que botar o acento no A. Isso. 48 táxi. Vai achar o desenho da ponte Hercílio Luz. Exatamente, 48 táxi, o desenhozinho ali, baixa o aplicativo. Basta cadastrar, pode se cadastrar com a conta do Facebook, a conta do Google, colocar um e-mail, cadastra. E é bom para a gente fechar esse bate-papo, referendar as vantagens de fazer a coisa legal, né? Vamos repetir? Você não vai estar depredando o seu patrimônio. Vocês, por favor, podem enumerar? A questão do patrimônio. Sim. Da evasão de divisas, né, para a matriz. Isso vai manter o dinheiro dentro do município, 100% dos valores gastos dentro do município. A questão de seguir e não infringir as leis. Exatamente, vai seguindo corretamente todas as leis do município, do estado e da federação. O Código Brasileiro de Trânsito, principalmente no seu artigo 271, né, que fala que o seu veículo pode ser preso se for pego levando passageiros e não estiver habilitado, regulamentado para isso. Eu acho que um dos aspectos fundamentais é o empoderamento local. Valorizar o município, valorize o que é nosso.
quem sai ganhando é o município. Nós temos um bom serviço para prestar com segurança ao passageiro. Vamos valorizar o que é nosso. Em vez de evasão de divisas. Né? A Florianópolis, como é uma capital turística, ela é visada. Então, o que acontece? Carros de vários outros municípios querem vir aqui, porque pensam que é um mercado que fatura muito, que é tudo maravilhoso, mas quando eles chegam, vem a realidade e vê que não é o que aparenta, né? Então, não podemos deixar que isso aconteça conosco. Carros de placas de outros estados que não pagam IPVA aqui, sabe, que não colaboram com nada com o município, vêm, pegam o nosso dinheiro e vão embora. Então, vamos valorizar o que é nosso. Valorizar, ir de táxi. Ou pelo menos, né, fazer o básico, seguir as leis, né, senhores gestores, paz e bem e cumprimento das leis, né? Nós estamos em contato já com o nosso secretário de transporte para que ele libere também o marketing no nosso capô dianteiro bem grande, 48 táxis, no vidro traseiro do táxi. Ah, não pode botar por conta isso? Ainda não, somos multados, por sabe? Quê? É uma burocracia excessiva em cima do táxi. Se eu quiser botar propaganda no meu carro, tem que pedir licença? Na verdade tem uma legislação específica que não é nem da Secretaria de Transportes, né? É da Secretaria de Serviços Públicos, né? A CESP. Né? Então ela rege toda a publicidade dentro da ilha, desde outdoor até o vidro traseiro do táxi, no caso do ônibus, todos eles. Nós vamos liberar, né? Muitas pessoas reclamam que o táxi não se moderniza, mas é que nós precisamos seguir a lei. Então a lei precisa se modernizar. Para você ter uma ideia, se o motorista de táxi tiver com um tênis preto, com uma lista vermelha, ele é multado. Ué, por quê? Se eu tenho meu táxi, se eu pegar um passageiro na rodoviária, não tiver nenhum táxi na rodoviária, eu sou multado. Porque a lei não permite o meu táxi, que é do Shopping Beira-Mar, um exemplo, pegar um passageiro na rodoviária. São coisas que não têm mais cabimento, enquanto o nosso concorrente atua livremente, tem toda a flexibilidade, nós somos engessados pelas leis que são de 20 anos atrás. Sabe? Nós não somos o culpado de não querer modernizar. Nós dependemos das mudanças das leis que estão atuais e que regem o serviço de táxi. Quer dizer, lei para uns vale e para outros vistas grossas. Infelizmente, inclusive a Prefeitura resolveu modernizar primeiro o sistema de multas da lei do que a própria lei em si, né? Nós pedimos encarecidamente para retirar aquele projeto de multas, porque a gente precisa alterar a lei como um todo, né? Não somente a aplicação de multas. Essas multas que o Irã estava dizendo, sim. Um tênis com uma listra, por quê? Tem que ser completamente preto. Tem que ser totalmente preto. 100%. Tem que ser traje social. A lei diz que o taxista tem que ter calça social, camisa de botão, nada contra, sabe? É um aspecto legal, mas como nós, sabe... No país tropical, aqui no pleno verão... E isso encarece também. Uma camisa, sabe? É um uniforme feito sob medida. Não é como você usar uma camisa que você compra, pode ter um preço bom no supermercado, qualquer coisa assim. É um uniforme específico para taxista, que o preço não é barato, não. Engessam de tudo que é jeito, então, hein? Estamos tentando mudar. Nós estamos tentando mudar, estamos a princípio com o apoio do secretário, estamos negociando para fazer essa lei 085, modernizar ela. Precisamos em vários aspectos. Na realidade, ela é meio que uma colcha de retalho antiga. Queremos comprar uma colcha nova para nós que se adeque à realidade atual. A realidade atual, bom, a realidade é uma só, né? Então, e lei também é uma só e vale para todos, né? Não tem exceção. Pois bem, queridos, felicidades, sucesso, paz nessa luta, né? Quem quiser entrar em contato com o Sinditaxi, é sinditaxi.org.br. Ali também deve ter o link para baixar o 48 Táxi, né? Sim. Ou entra no App Store, digita lá 48 Táxi e o táxi tem que estar acentuado, táxi, pelo menos... Por enquanto, né? Por enquanto. Vai ser adaptado aí para botar 48 Táxi. Já chega no aplicativo de taxistas aqui da região da Grande Florianópolis, onde pega o DDD 48, é isso? É. Tá bom. E os agentes e empresas citadas aqui nesse bate-papo estão convidados, né, a vir aqui ocupar esse espaço e colocar a sua versão dos fatos. Sem problema nenhum. Vereador, empresa de televisão, empresa estatal de televisão, todos têm seu espaço aberto aqui. É só ligar para a gente que está garantido. Agradecemos aí o espaço, então, a oportunidade de estar falando. Imagina.
Parabéns aí pela disposição de lutar, né, contra essas neoliberalidades, vamos chamar assim, né? Nós estamos a favor da população e de Florianópolis, sempre.